Então, questão 5 aqui, né? Isso aqui é uma questão de energia cinética molecular, né? Ou energia cinética média das moléculas, né? O que que ele fala? Que a gente tem ali, ó, a massa molar, tá? Então vamos anotar aqui, ó, de novo os dados aqui, ó, tá? Massa molar do hidrogênio e mais, só para lembrar, né, essa questão aqui, ó, caiu na prova A também, só que eu acho que não caiu com os mesmos valores aqui, eu acho, tá? Porque lá era hidrogênio, acho que tinha o quê? Tinha oxigênio, né? Que era 32 gramas por mol, e aqui agora é 72, então o processo é o mesmo aqui, tá? Então essa massa molar do hidrogênio aqui é 2 gramas por mol, tá? Então, o que que significa isso aqui, ó? Que 1 mol, ó, tá, de gás hidrogênio, ele tem 2 gramas aqui, tá? E tem também aquilo que a gente falou, né? 6,02 vezes 10 na 23 ali, ó, certo? Moléculas. E um gás desconhecido, vou chamar aqui, ó, de massa molar do desconhecido aqui, certo? Aqui, eu vou colocar uma aspinha aqui, ó. Tem massa molar de 72 gramas por mol aqui, tá? Então esse cara aqui tem 72 aqui, ó, mol de um gás aqui, ó, desconhecido aqui, certo? Desculpe, tá errado ali. Deixa eu apagar ali, aqui. Aí, muito bem. Cadê aqui? Deixa eu apagar aqui, ó. Fiz a mesma coisa. O droga. Um mol tem 72 gramas. Que também tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas também. E ele fala que E1 e E2 são as energias cinéticas por molécula, tá? Então aqui, ó, esse cara aqui, ó, tá? É a energia cinética, ó, energia cinética por molécula aqui, ó, tá? Por molécula de hidrogênio. Então ele está dizendo que isso aqui é, como é que era lá mesmo? Era por N aqui, ó, tá? Então nós tínhamos lá que a energia cinética podia ser 3 meios aqui, ó, né? De nRT por N, né? Tá? Então ele está dizendo que isso aqui, ó, tá? N por N, tá? N por N vai ser a uma quantidade que você está escrevendo a energia independente do número de partículas no gás lá, tá? É isso, tá? Grosso modo é isso aí. Então, o que importa para nós é que essa energia aqui, ó, tá? Ela vai ser proporcional aqui, ó, tá? A, a RT? Ah, sim, claro, isso, ó. Eu posso aqui também, ó. Eu posso escrever assim, ó. Claro, aqui, ó. NRT, mas eu posso escrever por aqui, ó. NKBT aqui, ó. Dividido por N também, ó. Tá? É isso que ele está se referindo. Então, aqui dá para a gente ver ó, que ela não depende do número de partículas, não depende do número de mols, tá? Ela só depende de duas coisas. Ela depende da constante de Boltzmann, que é uma constante, e depende exclusivamente da temperatura. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 meios de KBT. É isso que ele quer dizer, tá? Então, o que ele está falando? Ele quer a razão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele quer a razão de E1 por E2 quando a temperatura de ambos, ó, temperatura média aqui, ó, é 27 graus. Então, dá para ver que a energia
cinética média por molécula, né, por número de partículas, e a da molécula desconhecida, ambas vão ser exatamente isso aqui, ó, 3 meios de Kb vezes a temperatura do hidrogênio, e aqui embaixo 3 meios de Kb vezes a temperatura do desconhecido, tá? Molécula desconhecida. Mas só que ele diz o seguinte, ó, que a temperatura do hidrogênio é a mesma temperatura da molécula desconhecida ali, ó, e as duas valem 27 graus, tá? Se a gente transformar essa temperatura para Kelvin aqui, ó, esses 27 mais 273, isso dá 300 Kelvin. Então, como ambos têm a mesma temperatura aqui, ó, isso cancela, isso cancela, isso cancela, isso cancela, isso também cancela, isso cancela, então isso aqui vai dar 1. Então, isso aqui significa que a energia por molécula do hidrogênio é igual à energia por molécula da desconhecida aqui, ó, tá? Ok? E se a gente dividir uma pela outra, ó, isso dá 1. Então, com isso, só sobrou essas duas alternativas aqui, ó, letra D e letra E, tá? Aí que depois o que ele fala? Ele fala das velocidades também ali, ó. Ele quer saber as velocidades, tá? Então ele quer também aqui a razão, ó, da velocidade do hidrogênio pela velocidade da molécula desconhecida aqui, ó. E daí a gente tem que lembrar que a velocidade, né, ela era... como é que ela era mesmo? Como é que era essa velocidade? Ela era isso aqui, ó, tá? RMS. O que é esse RMS, né? Do inglês root mean square, tá? Root de raiz, isso. Mean de média, square de quadrado. Tá, deu uma zebrinha aqui, vou ter que cortar. Vou ter que cortar o vídeo aqui, tá? Muito bem. Então, o que é esse VRMS aí, ó? Esse VRMS é a velocidade da raiz quadrada média, né? Raiz quadrada média da raiz quadrada, é isso, média da raiz quadrada, tá? Então significa que isso aqui vai ser aquele valor que a gente chegou, ó, tem a ver com 3 vezes o R vezes a temperatura dividido pela massa molar e tirar da raiz quadrada disso ainda, tá? É exatamente isso. E daí vai entrar aqui, ó, a temperatura das moléculas, e aqui vai entrar a massa molar das moléculas, massa molar das moléculas, ok? Então a gente vai ter que a velocidade do hidrogênio pela velocidade da molécula desconhecida vai ser esse aqui, ó, 3R da temperatura do hidrogênio, dividido pela massa do hidrogênio, tudo isso dividido também por 3 vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura da molécula desconhecida, dividido pela massa da molécula desconhecida, e tudo isso aqui, ó, raiz quadrada, tá? Então, ó, o que a gente pode simplificar aí, ó? Eu estou vendo que tem um 3 aqui, ó, que dá para simplificar. Tem uma constante também que dá para simplificar. A gente já viu que a temperatura do hidrogênio também é igual à temperatura da molécula desconhecida. Dá para simplificar. Então, sobrou aqui, ó, 1 sobre a massa do hidrogênio e também embaixo aqui, ó, 1 sobre a massa do hidrogênio. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Eu tenho aqui em cima, ó, 1 sobre a massa do hidrogênio dividido aqui, ó, 1 pela massa da molécula desconhecida aqui, ó, tá? Então eu tenho divisão da divisão. Isso aqui fica assim, ó. Essa primeira aqui, ó, ela vem para cá, ó. Ó, ela fica assim, ó. É assim que a gente resolve, ó. Certo? E esse cara aqui, ó, ele sobe, ó, sobe, a gente inverte. Quem era o denominador do denominador vira numerador. Então eu inverto esse cara, ó. Esse cara fica aqui, ó,
e o 1 fica aqui embaixo, ó, tá? É exatamente assim. E daí a gente multiplica direto, ó. 1 vezes isso aqui dá isso aqui, ó, tá? mh vezes aquilo ali dá o mh. Só que a gente tem ainda aqui, ó, quem, ó? A gente tem a raiz quadrada disso aqui tudo, ó, tá? Tem a raiz quadrada disso aqui, ó. Então, a velocidade aqui, ó, do hidrogênio sobre a velocidade da molécula desconhecida vai ser massa da molécula desconhecida era quanto aqui? Vamos ver. Era 72 lá, ó, tá? 72. O hidrogênio era 2 e é a raiz quadrada disso aqui, ó, tá? 72 por 2, então isso vai dar 36. Raiz de 36, isso aqui vai dar 6, tá certo? Lá na outra prova era 4, aqui é 6. Então, ó, a resposta nesse problema aí era a letra E aqui, ó, tá? Ok? E com isso não encerramos, tem a última questão ainda, tá? Vamos para a última.